Oi, gente! Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, trabalho com as constelações há um tempo. Estou aqui, no meu estúdio, né? Onde eu gravo meus vídeos para o meu canal do YouTube Papo Sistêmico, onde eu faço minhas lives também para vocês, onde eu estudo e trago conteúdos que fazem vocês terem o autoconhecimento, evoluírem, assim também como eu pude evoluir na minha vida pessoal e profissional. E nesses dias eu interagindo com algumas pessoas no Story, uma pessoa me perguntou assim: Eli, como é que você se tornou consteladora familiar? E eu pensei, não, eu vou trazer para as pessoas a minha experiência como testemunha, né, daquilo que eu vivi, de todo esse processo. Às vezes esse vídeo que eu vou trazer para você é um vídeo de 10, 15 minutos, mas foram 8 a 10 anos de experiência até eu chegar aonde eu estou. E, gente, eu ralei muito, muito mesmo, tá? Foi muito trabalho, me debrucei demais nos livros de Bert Hellinger e no próprio curso, né, sobre as constelações familiares, até eu chegar hoje aqui nesse método que eu desenvolvi chamado baralho sistêmico. Mas eu vou trazer passo a passo para vocês tudo o que aconteceu. Então, vamos lá? Vem comigo. Eu comecei, né, minha vida mesmo acadêmica. Eu sou assistente social de profissão, sou especialista em psicopedagogia, mas eu sentia na minha alma que tinha algo que não completava, sabe? Eu atuei como assistente social, eu adoro fazer esse movimento de articular uma necessidade de uma pessoa e abrir caminhos com as políticas públicas. Isso para mim é muito gratificante, né? Eu me sinto muito bem quando eu lembro que quando eu trabalhava no NAST, né, um programa federal, que tinha pessoas necessitadas, até, sabe, gente, assim, ia tá grávida e tava precisando de roupa para beber, de uma banheira para dar banho, não tinha. E eu conseguia, junto com as políticas públicas do estado onde eu trabalhei, aqui na Paraíba, conseguir isso para as pessoas, né, que é de direito, né, então precisava de uma pessoa para mediar. Então, esse movimento de mediar sempre fez parte da minha vida, né. E com o passar do tempo, mas eu me senti ali assim, tá faltando alguma coisa dentro de mim que eu não consigo entender o que é. Foi quando aconteceu também, dentro da minha vida pessoal, eu me separar. Então, quando houve a minha separação, houve esse movimento de eu não estar mais casada, isso foi muito para mim. Foi muito para o meu ser mulher, para o meu ser pessoa que iria me sustentar, né? E eu entrei, gente, num processo de depressão profundo, né? Eu até contei para você nos stories. E uma grande amiga minha chegou para mim, né? Ela me chama de Danda, meu apelido é Danda. E ela falou assim: Danda, vem aqui, eu vou te levar no processo de uma terapia que você vai gostar. E eu não conhecia absolutamente nada sobre as constelações familiares. E daí eu fui. Mas quando eu cheguei lá naquela sala, que eu vi aquela mulher abrindo aquele campo, aquela cena, eu juro a vocês que antes do resultado final da constelação, a minha alma já tinha dito. Porque o tema que ela trouxe foi porque um homem não conseguia vender uma casa. E eu falei, ele não consegue vender essa casa porque... né? Pra não precisar contar aqui. E daí eu senti isso, eu falei, é isso, mas eu não falei para ninguém, eu estava dentro de mim assistindo o processo da constelação daquela pessoa. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu no final da constelação. Foi desvendado, né, para onde a alma da pessoa estava olhando e por isso ele não conseguia vender essa casa. Então, quando eu saí daquele espaço ali, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu me determinei, eu criei uma força em mim, a minha alma encaixou perfeitamente com aquele movimento que eu vi nas constelações e eu disse, não, eu vou trabalhar com isso. Então, eu fui logo para um computador procurar onde é que tinha cursos, comecei a fazer um curso em Recife, depois descobri que tinha uma turma em João Pessoa, e daí eu já me inscrevi e eu passei 2 anos assim,
mergulhada mesmo, entre trabalhar com o NASF durante o dia, trabalhar à noite como professora de um programa federal também do ProJovem. Então eu trabalhava 3 expedientes. Gente, olha isso, fala sério, né? E ainda eu arranjava tempo para estudar a teoria das constelações. Eu li muitos livros de Bert, muito mesmo, e li. Eu tenho muito costume de ler e escrevendo e desenhando, até fazendo uma lógica, sabe? Tenho muitos materiais no início, quando eu estava estudando, né, que eu fiz isso. E depois de um ano que eu concluí meu curso de constelação, eu comecei a chamar amigas para poder vir constelar. Ah, vem, tu não quer vir não, se vir de voluntária, para que eu possa abrir um campo de constelação e eu posso te ajudar nesse teu processo também de dor, né? E daí eu comecei a fazer isso sem ganhar dinheiro ainda, né? E um monte de amigas minhas disseram, não, Eli, eu vou até a sua casa e eu quero abrir esse campo de constelação com você, né? Então todo mundo já escutava, quando eu começava a falar das constelações, eu já escutava o meu empoderamento, a minha força, o meu controle sobre a teoria das constelações familiares. E dentre dessas amigas e amigos que eu abri o campo da constelação, veio uma amiga e eu curei algo muito grande nela, né? E ela ficou encantada com o processo de cura que aconteceu. E ela falou para a mãe dela, mãe, olha, a Danda, né, a Eli, ela tá abrindo constelações e ela tá abrindo de forma muito, muito bom, muito eficaz, né? E a mãe dela fez, então traz ela aqui para Brasília. E eu falei, mas como eu vou para Brasília? Eu nem tenho nome ainda. Eu trabalhava 3 expedientes em João Pessoa. E ela disse, não, diz ela que venha e que eu trago aqui os meus pacientes para ela. Então, o que é que eu fazia? Eu trabalhava final de semana para poder suprir cargas horárias e ficar com bancos de horários, né? E também nas férias eu pegava o avião e corria para Brasília. E na minha primeira ida para Brasília, coincidiu, né, que o universo ele é incrível quando ele vê que alguém determina no seu coração uma força. E o universo trouxe, no primeiro encontro que eu fui para Brasília, no primeiro movimento que eu fiz para ir para Brasília, Bert Helling estava em Brasília com um seminário, né? E eu falei assim, não é possível. Isso é a força do meu querer, isso é a força da minha alma que está buscando, né, esse movimento de mais para a minha vida, né, de ir mais. E aí eu logo me inscrevi no curso de Bert Hellinger, no seminário de Bert Hellinger. Então eu fui para Brasília na primeira vez, tipo assim, gente, 3 clientes, certo, que eu iria constelar, né, e passar uma semana que também iria fazer esse seminário. Então, eu fiz o seminário, participei do seminário e de lá para cá, depois que eu fui para Brasília, ao invés de eu atender 3 pessoas, eu atendi muito mais gente, né? E quando eu fui para o seminário de Bert Hellinger, era um auditório lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e um auditório imenso, grande, e simplesmente Bert Hellinger olhou assim e disse, eu quero aquela pessoa ali, ó. Eu tava com um chalezinho aqui que tava muito frio e ele olhou e disse, eu quero aquela pessoa ali, vem aqui no palco. E eu falei, eu? Como assim, né? No meio de tantas pessoas, ele me escolheu, né? Eu fui escolhida e eu subi no palco e Bert Hellinger abriu a minha primeira constelação. Eu fui agraciada pela essa força quântica, essa força desse avatar chamado Mestre Bert Hellinger, de abrir 3 constelações para mim em 2 seminários. Então, esse primeiro encontro com o Bert Hellinger, assim, ele coroou a minha força, ele coroou a minha vocação de ser terapeuta holística, de ser terapeuta da constelação familiar, e de curar os meus próprios processos de cura, né? De meus próprios processos de dores pessoais, sistêmicas da minha família. Então, de lá para cá, desde que aconteceu isso, eu não parei mais de ir em Brasília. Então, eu fico entre Brasília e João Pessoa. Mais Brasília, mais um pouquinho João Pessoa, e assim a vida vai se dando, né? Então,
Nisso tudo já fazem 8 anos que eu tenho um público em Brasília. E aí até eu contei para vocês lá para vocês no Stories, né? Lá no destaque, gente, tem tem um destaque, tem assim, curso em constelação. Então tem lá tudo que eu conversei com vocês no Stories. Vocês vão lá e dão uma olhada. E quando eu fui, Bert abriu a minha constelação, né? E eu curei muita coisa da minha vida. A primeira constelação que ele curou para mim foi a minha relação com o meu pai. A segunda foi a minha relação com a minha mãe. Mas voltando um pouco para dizer para vocês que esse processo de ir e voltar para Brasília me fez criar um público lá de clientes, de pacientes. Então, chegou um determinado momento, depois de 5 anos que eu estava entre Brasília e João Pessoa, os 2 empregos aqui, eu já tinha uma clientela fixa em Brasília, que apenas quando eu digo assim, eu estou em Brasília, agenda aberta, o pessoal começa a marcar. E daí eu tive a coragem de fazer 2 cartas, porque eu tinha um emprego com o prefeito de João Pessoa, outro com o governador, né? Então eu tive a coragem de fazer 2 cartas, agradeci o tempo que eu vivi sendo nesse emprego, nesse trabalho de prestadora de serviço e me demiti. Pedi minha demissão, pedi para sair, né? Porque eu disse, eu vou viver apenas de constelação familiar. Eu vou fazer o que minha alma sabe fazer, com maestria, com segurança, com amor, com muita alegria. E é isso que eu sei fazer. Eu vim aqui, meu espírito veio aqui para evoluir, sendo terapeuta da constelação familiar e terapeuta energética, né? Que quem me conhece aí no campo quântico, tanto das constelações individuais como das constelações em grupo, sabe que eu trabalho com um campo de energia imenso e faço alguns desbloqueios, né, nas pessoas. Então, esse movimento foi uma decisão muito firme que eu tive, porque eu disse, eu vou seguir minha alma. Eu vou seguir o meu propósito de vida e vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, o que é que eu quero trazer para esse vídeo para vocês? Eu quero, na verdade, mostrar para vocês a possibilidade de que quando a gente se determina a se autoconhecer, a buscar, né, a movimentar as nossas dores dentro da gente, a gente amplia a nossa visão de vida e a gente traz a nossa verdadeira força para viver. Então, a minha força de viver está aqui agora comigo. Eu olhando para mim, 100% para mim. Então, mas esse processo só é possível com o autoconhecimento. Quando você diz assim, eu vou saber por que minha vida está parada nesse assunto. Eu vou entender por que eu não ando em termos financeiros, por que eu sinto uma depressão, por que eu sinto uma ansiedade. Então, todas as vezes que você sentir uma dor, você precisa mergulhar nessa dor. É urgente. Você não pode, gente, não pode deixar para depois, não pode deixar que um remédio anestesie o teu cérebro e ele cure algo que está na tua alma. Você tem que se exercitar igual quando a gente vai para uma academia e a gente malha, sua, transpira. O processo de cura pessoal é um processo de transpiração, de movimento. Você precisa se movimentar, ir mergulhar, rasgar sua alma e dizer, eu vou entender aonde está a minha dor. Eu vou com muita coragem olhar para isso. Então, dentro desse movimento, dessa abertura que Bert fez para mim, desse campo quântico de vida, que quando ele abriu minha constelação, eu criei um curso chamado Qual Sua Palavra de Vida? Reconectando o Amor que Cura através da constelação familiar. Eu já vendi bastante esse curso pela Hotmart, mas agora eu decidi. Eu falei assim, eu vou praticamente entregar esse curso ao máximo de pessoas que puderem também curar suas vidas. Se autoconhecer para poder levar uma vida mais leve, mais saudável, mais fluida, abrir caminhos para a sua vida. Então, gente, esse curso ele vai ser liberado para vendas daqui a pouquinho.
vai me acompanhando nos stories, no feed do Instagram, que eu vou liberar esse curso para você pelo valor apenas de R$ 35. Não paga nem, assim, as despesas que eu tive em montar essa estrutura. São 17 videoaulas, 4 meditações guiadas e um encontro comigo pelo Google Meet, onde eu vou abrir uma constelação de uma pessoa que será sorteada. Então você tem, de alguma forma, R$ 35 para poder investir no teu autoconhecimento. Eu trago diversos temas nesse curso online, ele é 100% online, você assiste no momento que você quiser, na sua casa, onde for mais cômodo para você. Então você vai ter a oportunidade, assim como eu tive na minha vida, de entender melhor o seu sistema e curar a sua vida. Então, nos próximos dias eu vou liberar esse curso e eu quero que você venha comigo. Eu vou acompanhar esse teu processo. E quando a gente se encontrar, você vai estar muito mais curada dentro do teu coração, dentro do teu sistema. E eu vou liberar para vocês o primeiro vídeo que eu falo como foi a minha constelação com Bert Helling. Eu não vou contar aqui para você poder clicar lá no link que eu vou deixar e você conhecer como foi que Bert Helling curou a minha relação com o meu pai e com a minha mãe. Então eu vou liberar esse vídeo para você poder entender, assistir, né? E tomar isso como testemunho de vida, para que a gente possa caminhar melhor nessa existência. A vida é uma, né? Pelo menos nesse corpo. E é preciso ser feliz agora. Certo, gente? Então eu deixo aí para vocês um abraço, fica me acompanhando, assim que o link for liberado, corre lá, compra, você já recebe no seu e-mail de imediato todo o curso, ele já está todo gravado, não tem isso de eu ficar postando, todo o curso já está gravado. Então é a sua grande oportunidade de conhecer melhor como você está localizada dentro do seu sistema. E assim você ampliar a sua vida como eu ampliei a minha e hoje me encontro aonde eu quero estar, como consteladora familiar, né? Trabalhando dentro desse movimento de cura e levando o amor para muitas pessoas. Então, um grande abraço e um bom curso. Até breve. Tchau, tchau.